som. Agora tivemos que improvisar algumas coisas. Nosso som. Louvamos a Deus por sua fidelidade. Deus é bom e cuida de nós, cuida do seu povo, cuida da sua igreja, cuida dos seus. De manhã tivemos o nosso café da manhã, tivemos a nossa coinonia matinal e tivemos o nosso fórum, já nos preparando durante esta semana, que hoje encerrou os 7 dias de oração, né? E amanhã começa 5 dias aqui na igreja. Desde já quero convidar todos os irmãos que puderem estar conosco, venham estar com alegria para orar, buscar o Senhor. Então nós somos gratos a Deus porque hoje é um dia especial para a nossa igreja e para 2 dos nossos irmãos. Glória a Deus. Hoje eles estarão recebendo a credencial de evangelista, hoje eles se tornam evangelista nacional, reconhecido pela ITB em todo o território nacional e internacional. Aonde eles forem, eles serão recebidos como evangelistas. Então louvamos ao Senhor porque para nós é uma grande vitória, é uma grande bênção. Esses 2, e teremos outros que estarão cada dia mais se preparando para a grande obra. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar neste momento, agradecendo ao nosso bom Deus por tudo que Ele é. Amém? Amém. Todos são bem-vindos nesta noite. Nosso irmão Marcos está dando apoio a um dos nossos evangelistas. E o nosso irmão André está tomando conta para nós. Vamos orar, vamos conversar com Deus, coração cheio de gratidão. Viemos aqui com toda a nossa alegria para prestar a Ele culto, prestar ao nosso bom Deus culto. Senhor, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Somos gratos a ti, Senhor, porque até aqui tu tens nos ajudado. A tua mão de poder tem estado conosco, Senhor, nos direcionando, nos guiando, nos abençoando. Obrigada, Senhor, por este domingo. Que hora, Senhor, nós retiramos essa hora, separamos esta hora para estarmos diante da tua presença, prestando a ti culto, prestando a ti homenagem, Senhor. Porque tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigada, Deus, pela tua maravilhosa graça, pelo perdão dos nossos pecados a ti confessados e arrependidos deles. Muito obrigada, Pai, por esta noite festiva. Nos alegramos, Senhor. Tu bem sabes o quanto nós nos alegramos, porque tu és fiel, tu tens prometido e assim tu tens cumprido. A tua palavra é verdadeira, Senhor. Obrigada por cada um que aqui já está presente. Obrigada por aqueles que estão a caminho, Senhor, que tu os guarde, que tu os livre do mal. Abençoa desde já, Senhor, o ministrante desta noite, pastor Vandinho, que está a caminho, Senhor. Oh Deus querido, toma ele nas tuas mãos, guarda-o, livra de todo o mal, nesta estrada, oh Pai. Muito obrigada, Senhor, que o teu Espírito se faça presente neste lugar. Manifesta a tua glória. Todo, Senhor, aquilo que nós estaremos realizando nesta noite, nós oferecemos a ti, desde, Senhor, a consagração dos nossos evangelistas, como o nosso louvor, como a nossa oração, como a leitura da palavra, como a pregação. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. De posse da palavra, vamos ler o Salmo de número 85. Salmo de número 85. 85 não, irmãos, 84.
Eu estava lendo o 85, mas é o 84. Para a nossa meditação é o 84. Acharam bem? Diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois o dia dos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ó glória! Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Maravilhoso é o nosso Deus, bom e gracioso para com o seu povo. Vamos louvar o Senhor com o nosso cântico devocional. Já
Amados, nós como servos do Deus vivo nos alegramos, como diz o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós nos alegramos quando vemos a casa do nosso Deus, porque aqui o Senhor derrama a sua bênção, o Senhor fala com o seu povo, o Senhor fala com a sua igreja. E aquele salmo de número 84, fala justamente isso. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Oh, amados, que isso seja a nossa realidade. Glória. Que possamos sentir e viver e suspirar e desfalecer pelos átrios do Senhor e exaltarmos diante da sua presença. Amém? Glória a Deus. Está conosco o nosso supervisor de distrito, Bispo Vandique. Ele estará ministrando nesta noite, também entregando e fazendo o cerimonial da entrega das credenciais aos nossos evangelistas. Também as famílias dos nossos dois irmãos, do nosso irmão Marcos Teodoro, está a sua família, do nosso irmão Marcial, está a sua família também, se alegrando com ele. Aleluia. E nós nos alegramos com vocês. Amém? Glória a Deus por esta noite gloriosa. Amém? Eu só quero ler aqui algo que é muito interessante. A função de evangelista, ela foi criada no ano de 1987, é uma função. E essa função, ela foi criada como forma de aproveitar o trabalho daqueles que querem contribuir na evangelização. E assim, eles têm esse compromisso com o Senhor. E eles querem ingressar e vão preenchendo os requisitos, porque quem indica o evangelista é o pastor local, que fica observando e pedindo de Deus a orientação e a confirmação. Para se qualificar o grau de evangelista, que é uma função desempenhada com o objetivo de ajudar na área da evangelização e na abertura de novas frentes de trabalho para a igreja. E assim, nós vemos alguns compromissos e que o nosso, com certeza, supervisor de distrito estará nesta noite falando. Amém? Amém. Direcionando e abençoando. Glória a Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Bem-aventurado aqueles que te louvam perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, ó Deus, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Que maravilha! O Senhor nesta noite se faz presente neste lugar. Não porque nós mereçamos ou porque somos santos demais, mas porque Deus é bom e é fiel à sua palavra. Quando Ele diz que 2 ou 3 reunidos no seu santo nome, lá Ele se fará presente. E aqui nós estamos reunidos no nome santo, aleluia, daquele Deus que é todo poderoso, do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Vamos louvar com o nosso cântico, nossos cânticos especiais. Amém? Glória a Deus. Hoje é noite de festa, de agradecer ao Senhor pelas vitórias dessas famílias, porque o Senhor continua conduzindo as nossas vidas para a glória do seu nome. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque é o Senhor quem nos sustenta. Se não fosse a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, certamente já tínhamos perecido, Senhor. Por isso, nesta noite, queremos te entronizar, Senhor. Queremos agradecer a tua bondade, Senhor, porque tu és bom de eternidade a eternidade. Aleluia. Vamos, amém?
fiel. Aleluia. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus conosco. Aleluia. Todos os dias da nossa vida, Ele é conosco. Amém. Glória a Deus, Senhor. Cantamos, Senhor. Aleluia. Porque Tu és conosco, Senhor. Aleluia. A Tua misericórdia é sobre nós, Senhor. Quem é esse Rei da glória? E me abraça
confiando em Ti, porque, Senhor, nós cremos em Ti e sabemos em quem temos crido, Senhor. Glorificamos o Teu nome nesta noite alegre, nesta noite feliz, Senhor. Obrigada pela Tua santa presença e obra renovadora no nosso meio, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Presença maravilhosa do nosso Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Não merecemos, nós somos dignos. Mas é maravilhoso estar na presença de Deus. Sentir a manifestação do Seu Espírito nos consolando, nos animando, nos alegrando. Deus é bom. Amados, nesse momento nós vamos convidar o pastor Vandic, que estará ministrando e assim realizando o trabalho da entrega das credenciais. E quando os irmãos vierem à frente, vocês esperem um pouquinho que nós vamos tirar foto, tá? Vai dar para a posteridade, ok? Amém? Vamos orar pelo nosso pregador desta noite. As crianças irão descer com a nossa irmã Eliaci, amém? Ela estará com as crianças lá no culto, lá embaixo, e nós vamos estender a nossa mão para cá. Nós sabemos que ele já se preparou e que esteja sobre ele a bênção de Deus. Senhor, nós te louvamos pela vida do teu servo. Estamos muito alegres, Senhor, porque ele está aqui conosco nesta noite. Sabemos que ele tem muitas atividades, mas nesta noite, Senhor, tu escolheste trazê-lo aqui para estar, Senhor, neste momento, neste evento, e ministrando a tua igreja. Usa teu filho, Senhor, da maneira que te comprais a ti, Senhor. Aleluia. E que fale, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. E que possamos estar dispostos a ouvir a tua verdade e a obedecê-la para a glória do teu nome. Abençoa o culto que estará sendo desenvolvido lá embaixo com as crianças. Também fala o coração de cada criança, para que assim, Senhor, elas cresçam no temor do teu nome. Obrigada, Deus de amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmão. Damos graças a Deus, porque estamos aqui mais uma vez com os irmãos, desta feita, na primeira oportunidade de 2023. Desde já quero desejar aos irmãos próspero ano, abençoado ano, firmados nas promessas do nosso Deus. Estamos hoje, na verdade, como a pastora Elisa disse, numa maratona, porque estivemos agora às 6 horas da tarde lá na Candaruolândia, na igreja do pastor Josias. Tivemos que estar lá com eles, porque o pastor Josias teve que se ausentar por motivo familiar, e ele nos chama às pressas, para estar com eles. Eu tinha marcado já com a pastora Nilza aqui estar hoje com os irmãos, e até disse a ela: vou chegar um pouquinho atrasado, que não é do meu feitio, mas graças a Deus eu acho que nós chegamos quase que na hora, né? Quase que na hora, deu tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero trazer uma palavra com base no Evangelho de Lucas, capítulo 15, um texto bastante conhecido, mas eu quero dar ênfase a dois versículos deste texto. Lucas capítulo 15, versículos 11 em diante, diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte
que me cabe dos bens que ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e nos regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Amém? Glória. Meus queridos irmãos, este é um texto bastante conhecido como a parábola do filho pródigo. Mas nós sabemos que, embora a maioria dos pregadores falem a respeito deste jovem, deste que é chamado nesse texto filho pródigo, filho mais moço, nós sabemos que aquele pai tinha um problema. Na verdade, ele tinha dois filhos equivocados. O primeiro deles, este, chamado de pródigo. Mas também o segundo estava equivocado, como que ele estivesse perdido também, mas só que dentro de casa. Eu sei que a maioria dos pregadores pregam a respeito do filho pródigo. Qualquer dia vou pregar a respeito deste outro filho, para nós verificarmos os problemas que esse outro filho tinha. Jesus está numa série de parábolas falando a respeito da alegria de se encontrar aquele que havia sido perdido, ou aquilo que havia sido perdido. Jesus fala da dracma perdida, de uma mulher que perde uma moeda dentro da sua casa, depois a encontra e se alegra com isso. Jesus fala a respeito de uma ovelha que também se perdeu nos campos. O pastor deixa o seu rebanho guardado e vai em busca daquela ovelha que havia se extraviado. E depois ele se alegra pelo fato de ter encontrado e trazido de volta a sua ovelha. E Jesus fala aqui a respeito de um jovem, de uma pessoa. É por isso que eu digo que talvez essa seja a das três, a mais importante. Não pelo simplesmente fato de falar a respeito de alguém que havia sido perdido, mas porque aqui Jesus fala de pessoas. Na primeira ele fala de moeda, na segunda fala de um animal, mas aqui ele fala de pessoas. Era uma maneira dos mestres rabínicos naquela época reforçar o seu ensino. Mas o fato é que Jesus queria mostrar a alegria daquele que encontra aquele que havia sido perdido. É sobre isso que fala esse texto. O pastor Davi Rodrigues, de saudosa memória, chamava esses textos de os textos ou as parábolas dos achados e perdidos. E pregou muitas vezes a respeito desse texto, desses textos em sua vida de pregador da palavra de Deus. E nessa noite eu quero falar a respeito disso. Meus queridos irmãos, no começo de ano, normalmente nós fazemos planos. Pensamos em fazer muitas coisas, planejamos, começamos a imaginar o que nós vamos fazer no ano que se inicia. Nós estamos agora no início do ano, nos primeiros dias do ano de 2023, e eu sei que
é muito comum entre os irmãos, entre a igreja, naqueles cultos de final de ano, de passagem de ano, nós imaginarmos, nós planejarmos, nós nos comprometermos com o Senhor em fazer isso ou aquilo. Mas os dias vão se passando, os meses vão correndo, e nós não vamos conseguindo executar aquilo que planejamos. Isso diz respeito à nossa vida espiritual, como também à nossa vida material. Eu mesmo tinha planejado fazer uma dieta nesse ano de 2023, mas até agora ainda não consegui fazer. Estou esperando começar fevereiro, depois do carnaval, né? Como se isso fosse alguma referência, né? Mas é isso que acontece. Mas esse texto nos fala de alguém que pensou em algo em um determinado momento. No versículo 18, ele disse: eu vou me levantar. E no versículo 20, diz o texto: e ele se levantou. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Não quero falar aqui a respeito do que aconteceu com aquele jovem, do pedido inusitado, irreverente, ofensivo que ele fez ao seu pai. Não vou falar a respeito de que ele ajuntou tudo aquilo que não era dele, na verdade, porque só podemos falar em herança quando uma pessoa morre, e o seu pai não havia morrido. Como ele podia falar em herança? Inclusive, há uma palavra bíblica que diz o seguinte: a posse antecipada da herança traz maldição. Não sei se eu já contei isso aqui. Uma vez meu pai, quando vivo, chegou para mim e para minha irmã e disse: olha, eu vou antecipar a herança de vocês. Antes que eu morra, eu vou dar isso para você e isso para sua irmã. E eu brinquei com ele, digo: pai, mas está escrito na Bíblia que isso é maldição. Se o senhor fizer isso, o que eu receber, ou o que a Denise receber, será maldito. Ele falou: não, mas não é bem assim, mas eu é que estou dando, vocês não estão pedindo. E aí ele fez o que desejava fazer o seu coração. Mas eu brinquei com ele nesse sentido. Não vou falar aqui o fato de que aquele jovem pegou aquilo que ele fora dado e partiu para uma terra distante, uma terra possivelmente fora dos termos de Israel, porque era proibido criar porcos em Israel. É por isso que quando nós vamos ver Jesus, quando foi expulsar os demônios do endemoniado de Gadara, ele teve que atravessar o mar e ir para outro lugar, para outra banda do mar. Era algo impuro, identificado como maldição, cuidar de porcos. Não vou falar que aquele jovem perdeu tudo que tinha rapidamente, porque o texto nos diz que ele viveu dissolutamente. Não vou falar que as circunstâncias naturais da vida assaltaram aquele rapaz, porque a Bíblia diz que em um determinado momento houve fome naquela terra. São circunstâncias naturais que afetam tudo e todos, e afetou aquele jovem. Não vou dizer nessa noite que aquele jovem perdeu tudo que tinha de uma forma muito rápida. Alguns dias atrás eu estava vendo uma reportagem a respeito de alguém que havia ganho 30 milhões de reais na Mega Sena e rapidamente perdeu tudo que tinha, agora estava vivendo em favor, na miséria, pior do que o estado anterior dele. Não vou falar nessa noite que aquele jovem foi cuidar de porcos, desceu ao maior abismo, ou mais profundo abismo, foi cuidar de porcos. Ele era um judeu. Cuidar de porcos, algo tido como impureza, como maldição. Não vou dizer que aquele jovem viveu uma experiência terrível, porque ele desejava comer das alfarrobas que comiam os porcos. E a Bíblia Sagrada nos fala que ninguém lhe dava nada. Muitas vezes nós temos que falar à igreja, temos que falar aos nossos filhos, que no mundo, ou o mundo não tem nada para nos oferecer, mas existe um que nos deu de graça, o seu Filho, mandou que o seu Filho viesse e que ele morresse na cruz do Calvário para a salvação de todos nós, aleluia. O texto nos diz que ninguém lhe dava nada, então ele caiu em si. E caindo em si, o texto do versículo 18 diz que
que ele pensou, ele imaginou: vou me levantar e vou voltar à casa de meu pai. Começou aquele homem a pensar, começou aquele homem a planejar a sua volta, começou aquele homem a querer voltar. E há muitas pessoas, e ele começou bem. É exatamente isso. Sua mente, seu coração: eu vou voltar, eu vou me levantar. Meus queridos irmãos, em qualquer circunstância da nossa vida, quer seja ela material ou espiritual, nós precisamos, diante das dificuldades, nos levantar. Aleluia. Porque muitas vezes estamos assentados, estamos deitados, estamos vacilantes, ficamos pensando, ficamos imaginando. E aquele homem fez isso. Aquele homem pensou: vou voltar. Mas aí, meus queridos irmãos, muitas vezes, entre o versículo 18 e o versículo 20, há um espaço muito grande. Há um momento entre o versículo 18 e o versículo 20, que o inimigo das nossas almas, ele mais uma vez se manifesta, com algumas mensagens que não são mensagens de Deus. Aqueles que já tiveram reveses na sua vida, que já se equivocaram, que já pecaram, e ficaram nesse estado de prostração. Há um termo que diz, há um texto que diz: levanta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou seja, o inimigo das nossas almas, ele mais uma vez se manifesta com mensagens, e começa a sussurrar mensagens que não tem nada a ver com o nosso Deus, que é um Deus de fé, é um Deus de palavra, é um Deus que fala e que vela pelo cumprimento da sua palavra, é um Deus de toda misericórdia e de toda graça. O inimigo começa a soprar nos nossos ouvidos: não vale a pena. Eu quero dizer nessa noite: vale a pena sim se levantar e voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. O inimigo começa a sussurrar dizendo assim: é vergonhoso. É interessante notar que muitas vezes nós não temos vergonha de pecar, mas temos vergonha de pedir perdão pelo pecado cometido. O inimigo começa a sussurrar nas nossas mentes: o pecado que você cometeu é um pecado imperdoável. O Senhor veio para perdoar os nossos pecados, desde que nós os confessemos e deixemos, e o Senhor é fiel em perdoar todos os pecados e nos limpar de toda maldade. Aleluia. O inimigo começa a sussurrar, dizendo que não vale a pena voltar. E eu estou aqui para dizer que vale sim a pena voltar. E aquele jovem falou dentro do seu coração: vou me levantar e irei à casa de meu pai. Mas no versículo 20 está escrito: e ele se levantou. Uma vez Deus falou ao povo de Israel: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Aleluia. Temos que nos levantar. Jesus operou alguns milagres, e a palavra de Jesus àqueles que foram ministrados, aqueles que foram abençoados, foi essa: levanta-te, levanta-te, pega o teu leito e vai-te embora. Levanta-te. Porque muitas vezes estamos parados, estagnados. E se há um compromisso para assumirmos neste ano que se inicia, é o compromisso de nós nos levantarmos e realmente nos levantar. Aquele jovem se levantou e partiu para a casa do seu pai. Ele não foi apenas um jovem de intenções, mas um jovem de ação. Que nós nessa noite sejamos homens e mulheres de intenção e de ação. Aleluia.
qualquer que seja a circunstância. E a Bíblia Sagrada nos fala que quando aquele jovem começou a se aproximar da sua casa, o seu pai era como que já o estivesse aguardando, porque o seu pai o viu de longe. Deus está sempre nos aguardando, aguardando uma posição nossa, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que aquele pai, vendo de longe, se compadeceu dele. Eu gosto muito dessa palavra, compadecer. Compadecer é padecer juntos. Sabe o que Jesus fez? Ele padeceu junto conosco, aleluia, o nosso pecado, que era o motivo da sua crucificação. A Bíblia Sagrada nos fala em Isaías que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele se compadeceu de nós, Ele padeceu junto, aleluia. A Bíblia diz que o seu pai, vendo-o, se compadeceu dele na casa do pai. Nós temos compreensão. Vejam que o texto que eu falei anteriormente diz que ninguém dava nada a ele, mas na casa do pai nós temos a compreensão de Deus, aleluia. Em segundo lugar, o texto nos fala que o seu pai o abraçou, o acolheu. O mundo não nos dá nada, mas o Senhor nos acolhe, aleluia. Os braços do Senhor estão sempre abertos para nos receber, aleluia. A Bíblia Sagrada nos fala que o seu pai o abraçou e o beijou. O beijo do Senhor, não o beijo traidor de Judas, mas o beijo do pai, demonstrava o amor que o pai tinha para com o seu filho, mesmo embora o seu filho tenha pecado, mas o seu filho retornou para casa e ele agora o recebe com um coração de amor, aleluia. Mais uma vez eu digo, o mundo não nos dá nada, mas no Senhor nós temos um amor, o verdadeiro amor. O pai manda que os seus servos tragam imediatamente uma veste nova e vistam seu filho. Possivelmente as suas vestes estavam todas desgastadas pelo tempo, pelo trabalho. Aquela época não era como nós temos hoje, quantidades de roupas nas nossas casas, que nós nem mesmo sabemos, não era dessa forma. Eram poucas as roupas que as pessoas tinham. E essas roupas se desgastavam. As pessoas não andavam de carro, mas andavam a pé. A maioria delas andava a pé ou de cavalo, quem era mais abastado. Mas imediatamente o pai manda que vestes novas sejam trazidas para o seu filho, que agora estava andrajoso. E eles trouxeram. E o filho agora está vestido com vestes novas, com vestes festivais, significa vestes de festa, aleluia. Deus tem veste nova para todos nós, aleluia. Imediatamente o pai pede que coloquem no dedo do seu filho um anel. O anel, ele identificava de que família era, ou de qual era a família daquele jovem. Ele havia perdido tudo, mas o pai imediatamente manda que coloquem no seu dedo um anel, mostrando que ele tinha agora aliança renovada com o seu filho. O Senhor tem um anel para nos colocar no dedo, para dizer: nós pertencemos ao Senhor, aleluia. O pai manda que os seus servos tragam imediatamente sandálias novas, ou sandálias, e calcem os pés do seu filho. Naquela época, quem andava descalço eram os escravos. As pessoas que eram livres, que não eram escravas, elas andavam de sandália. E tudo indica que aquele jovem tinha perdido até as sandálias. Era tido como um escravo. O mundo quer nos escravizar, mas o Senhor quer nos libertar. Nós somos servos livres, aleluia.
porque servimos ao Senhor por livre e espontânea vontade, como servos da orelha furada. Aleluia. E a Bíblia fala ainda que o Pai manda que seja trazido um novilho cevado, um cordeiro cevado, preparado. Aquele novilho já estava preparado. Era comum na antiguidade as pessoas mais abastadas já reservarem um novilho, um cordeiro para ocasiões especiais, de maneira que ele estava sempre preparado. Há sempre um novilho, um cordeiro preparado, e esse cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você se achegar ao Senhor hoje, tem um cordeiro preparado para você. Aleluia. E o Pai manda que seja celebrada uma festa. O Senhor não quer que nós vivamos na tristeza, na decepção, à beira do caminho, largado como se nós fôssemos um esmoleiro. Mas a palavra de Deus nos fala que o Pai preparou uma festa e chamou todos para se aproximarem da sua casa, chamou todos que estivessem presentes ali naquele lugar, e houve cânticos, e houve danças, e houve júbilo, porque alguém que estava perdido foi salvo, foi restaurado. Mas voltemos aos textos do versículo 18 e versículo 20. Tudo aconteceu pelo fato daquele jovem ter pensado em fazer e ter feito. Temos muitos planos, temos muitas perspectivas para o ano de 2023, mas não fiquemos só nesse planejamento. Vamos executar esse planejamento. Se você se propôs a ser um servo mais atuante na obra de Deus neste ano, seja. Se você se propôs a buscar mais o Senhor neste ano de 2023, busque mais o Senhor. Se você deseja neste ano estar mais em comunhão com Deus e com a sua igreja, faça isso. Não fique só no planejamento, não fique só no campo mental, mas execute isso, e você verá que você vai ser surpreendido, como aquele jovem foi. Eu penso que aquele jovem não imaginava o que ia acontecer quando ele chegasse lá. Até ele diz: trata-me como um dos teus trabalhadores, eu quero apenas sobreviver, eu quero apenas ter o que comer. Mas o Senhor tem muito mais para nós, muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. É o que o Senhor tem reservado para todos aqueles que o temem e o amam. Aleluia. Você será surpreendido pelo Senhor, com as bênçãos do Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem reservado e tem preparado para você, para nós, para a igreja, desde que nós pensemos em nos levantar e nós nos levantemos. Aleluia. Meus queridos irmãos, muitos têm estado de forma, como eu diria, perplexo diante dos acontecimentos. Mas eu estava lendo um texto dias atrás que dizia assim: o Senhor é aquele que coloca e que tira os governantes da terra. E por que nós estamos tão ansiosos? Meus queridos irmãos, o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. O nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, meus queridos irmãos. O Senhor está no controle de todo o universo. Nunca, em momento algum, o Senhor perdeu o controle de coisa alguma. É esse o Deus que nós servimos. E nós não vivemos pelas circunstâncias, mas nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Aleluia. Quem sabe não seja o momento de nós orarmos mais, buscarmos mais, batermos na porta da graça e da misericórdia do Senhor. Amém. Que isso seja feito, e nós vamos ver, e nós vamos ser surpreendidos
com tudo aquilo que o Senhor haverá de fazer no nosso meio. Vamos nos levantar neste momento, aleluia. Aquele jovem disse: eu vou me levantar. Esta é a posição. O exército do Senhor deve estar de pé, aleluia. Ele vai se levantar. E mais ainda, ele se levantou e foi, aleluia. Nada vai nos impedir. A Bíblia diz que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor, aleluia. Desde que a sua igreja, a igreja do Senhor, esteja levantada e atuante na obra do Senhor, nada poderá nos impedir. Senhor Deus e Pai, damos-te graças por esta palavra. Aplica esta palavra aos nossos corações, às nossas vidas. Senhor Deus, aqui está um povo que está de pé, Senhor Deus. Em pé nesse sentido. Muitas vezes ficamos como que sem esperança. Mas uma vez o profeta estava sem esperança. E ele dizia: somente eu sobrei. Mas a palavra do Senhor veio a ele dizendo: não, Elias, existem 7.000 joelhos que ainda não se dobraram a Baal, aleluia. Existe aqui muito mais do que 7.000 neste país, pessoas que não se dobraram a Baal, que estão em pé, que estão, Senhor, como atalaias, que estão como servas tuas, Senhor Deus. E nada poderá nos impedir de fazermos a tua obra, aleluia. Aqui está um povo que está de pé, Senhor, está pronto para marchar, está pronto para conquistar, está pronto para voltar, Senhor, se for o caso. Mas voltar para a casa do Pai, para que naquele lugar nós encontremos tudo aquilo que está preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, irmãos. Vou chamar a pastora Nilza aqui para estar conosco aqui nessa cerimônia. Gostaria de chamar aqui à frente o irmão evangelista Marcial Pereira das Chagas. Está correto esse nome? Correto. Marcial Pereira das Chagas. Fique de frente para a congregação. Marcos Batista Teodoro. Está correto o nome, Marcos? Marcos Batista Teodoro. Pode ficar na frente. Esses irmãos estão recebendo hoje a credencial de evangelistas nacionais. É um momento muito importante para a igreja, porque isso exatamente demonstra que a igreja do Senhor está caminhando, que a igreja do Senhor está agindo. Há uma igreja no Novo Testamento que diz assim: havia naquela igreja muitos profetas, muitos apóstolos, muitos evangelistas. Isso mostra exatamente o desenvolvimento da obra do Senhor. Aleluia. Esses irmãos, eles foram indicados pela pastora, no caso a pastora Nilza, sem dúvida alguma com base naquilo que eles têm apresentado aqui de trabalho na igreja. Nessa noite nós estamos oficialmente reconhecendo esses irmãos, dando a eles a credencial de evangelista. A rigor, todo crente é um evangelista, mas esses têm uma responsabilidade maior. A Bíblia diz que aquele a quem mais foi dado, também mais vai ser exigido. Há um texto bíblico também que diz assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. É um texto dentro de um contexto lá do Velho Testamento, que dizia respeito àqueles que Deus estava levantando para anunciar que o povo ia retornar do cativeiro babilônico.
A mensagem de vocês é muito mais importante, porque vocês propagam a mensagem que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que existe boas novas e que a morte não é a última palavra sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Isso é evangelizar, é divulgar as boas novas do Senhor. Amém. E esses irmãos agora estão oficialmente credenciados. Vamos ficar de pé neste momento. Podem se virar para nós aqui. Glória a Deus. Esse óleo não tem nada de miraculoso, né? Mas ele é símbolo do Espírito Santo, que já está sobre as suas vidas. O evangelista, segundo os padrões bíblicos, é alguém cheio do Espírito Santo. Mas aqui nós, agora neste momento, só de forma simbólica, estamos ungindo os irmãos como evangelistas da Igreja de Deus. Que o vosso trabalho seja para o Senhor. Há um texto bíblico que eu gosto muito, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É para isso que vocês estão sendo chamados, consagrados nessa noite, para trabalhar, divulgando as boas novas de salvação a este mundo perdido. Que sobre as suas vidas, sobre as vossas vidas, esteja o Espírito Santo, cada dia mais capacitando, cada dia mais dando graça e unção, para que o trabalho de vocês seja um trabalho profícuo em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Curva a sua cabeça, estenda as suas mãos aqui à frente. Nós estaremos orando em favor desses irmãos que nessa noite são consagrados como evangelistas. Estarão trabalhando, ombreados como a pastora desta igreja, ajudando em todas as necessidades, levando a palavra do Senhor. Vejam a responsabilidade. São os porta-vozes, são os arautos do Senhor neste mundo que jaz em trevas. Que sobre eles recaia uma bênção dobrada, uma unção dobrada do Espírito Santo, para que o Senhor Jesus possa atuar na vida deles, por meio deles, para o crescimento da sua obra aqui neste lugar. Assim oramos e consagramos esses irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos Batista Teodoro. Pode se virar para a congregação. Marcial, parente do nosso supervisor, né? Ângelo Marcial. Pode, se estiver correto o nome, se não estiver, não há problema, que eu resolvo esse problema amanhã. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, dando graças a Deus. Glória. Eu quero convidar a irmã Osana, Giovana, irmão Felipe, sua companheira, Maria. Quero convidar a irmã Eliaci, Paulinho, Isabel, a sua filha Larissa. Larissa. Aqui está a família do nosso evangelista Marcial, que diante de Deus tem a responsabilidade
e diante da igreja um compromisso de ajudarem, de estar ao lado deste homem de Deus, para que aquilo que foi entregue nas suas mãos possa prosperar com a bênção do Senhor. Aqui do lado do irmão, nosso evangelista Marcos Teodoro, sua família, que possam olhar com muito carinho para a chamada do nosso irmão Marcos Teodoro, estendendo a mão, ajudando, auxiliando, para que tudo aquilo que o Senhor colocar nas mãos dele seja próspero e abençoado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui está a família dos teus servos, o qual tu tens chamado para este trabalho, para esta obra. Senhor, é um dom especial, um dom que vem do alto, um dom que vem do chão. Senhor, que no decorrer da sua existência na terra, frutos possam ser, Senhor, colhidos para a glória do teu nome. E que a bênção que tu derramar sobre ele alcance, Senhor, a sua família, para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, a cada um deles. Ser com ele, ser próspero, Senhor, a obra das suas mãos. E que nada, Senhor, possa impedir o Senhor de fazer aquilo, ó Deus, para o qual tu tens assim chamado, separado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida desses dois evangelistas. Senhor, se tu tens um plano ainda maior, que eles possam permanecer buscando. E assim, Senhor, eu creio que tu farás prosperar para a glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir. Glória a Deus, irmão. Pastor Bispo Vandir. O irmão vai me fazer um grande favor. Pegue a credencial e faça de conta que eu estou entregando para tirar uma foto. Pode ficar, gente, vai passar. Marcos Teodoro, Didi quer foto. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Vou tirar uma decente agora. Tirar a foto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Ô, glória. Parabéns aos nossos irmãos. Aleluia. Parabéns aos nossos evangelistas. Depois vocês dão os parabéns, aí a família toda tira foto, tira. Amém? Glória a Deus, irmãos, podem sentar. A ordem para nós nesta noite é nos levantar. Vamos nos levantar, trabalhar para o Senhor. Que a seara é grande, poucos os trabalhadores. Eu e vocês somos um desses poucos. Amém? Vamos passar para os avisos da semana. Quarta-feira, o nosso jejum. Pela parte da manhã. Quarta-feira à tarde vai ter a quarta-feira da comunhão. O Ministério da Família, procure os nossos irmãos para, se você desejar, nossa escola bíblica dominical às 18 horas e o nosso culto às 19 horas. E começa na segunda-feira nossos 5 dias de oração aqui no templo, do dia 23 ao dia 27, às 20 horas até às 21h30. Já está aí aqui. Dia 23 no Irmã Juliana, segunda-feira, o tema arrependimento e vida de comunhão com Deus. Dia 24 do 1, terça-feira, busca por avivamento. Dia 25 do 1, irmão Marcos Teodoro. Salvação e cura de familiares e amigos. Na quinta-feira, novamente despertamento para a evangelização
E dia 27 do 1 a 6 da irmã Nelice, unção e batismo com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Venha, participe conosco. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Certo? Todos estão convidados. Eu sei que todos os dias não dá para todo mundo estar aqui. Mas faça um compromisso. Você que está livre, ainda não voltou a estudar, esteja conosco pelo menos 3 vezes na semana, ou 4, ou 5. Né? Amém? Depois estaremos colocando lá no grupo da família. No final do culto, deposite no gasofilácio sua oferta e seus dízimos. Amém? Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada, seja você um abençoador, e vamos louvar o Senhor, orar em seguida, e o nosso supervisor estará dando a bênção apostólica. Vamos louvar? Amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé, porque o amor do nosso Senhor nunca falha. Aleluia. Se eu me abalar, mas o amor do Senhor não falha, não falha.
que o Senhor me deu como companheiro faz aniversário. E, né? E nós vamos orar por ele. E orar também pelo nosso irmão Marcel, que fez aniversário na quarta-feira. Eu estava em Goiânia, fui levar meus pais. E dia 9 foi aniversário da Fernanda, só que a Fernanda tirou uns dias de férias. Então eu quero convidar o irmão Marcos Siqueira e o nosso irmão Marcial. São os aniversariantes. Mas a Fernanda, né? Aniversariante do mês de janeiro. Janeiro é mesmo. Acho que são eles dois, né? Três com a Fernanda, não? Ah, tem o Paulinho. O Paulinho fez. É porque como o Paulinho não faz parte do grupo das coisas, então, né? João Pedro! João viu o número dos redimidos. João é 28. Quando foi? Vai, dia 28 ainda. Vai de janeiro. Já deixa eu orar. Receber a oração. Amém? Então, Paulinho, né, e Fernando. São os 5. Amém? Então, nós vamos orar pelos nossos aniversariantes, orar pelos nossos. Agradecemos a presença dos irmãos, a irmã Vanessa aqui com a gente, com toda a sua família, né? Veio nos visitar, os irmãos do nosso irmão Marcial, os irmãos ali, a nossa irmã Aparecida, que está morando lá longe na chácara, que saudade aqui conosco, essa moça linda, bonita, que puxou, deixa eu ver para quem dos dois, né? A mistura da irmã e assim com o nosso irmão Marcos Teodoro, aí essa menina linda, uma alegria muito grande tê-la conosco. A nossa jovem também que está conosco, que esteve de manhã conosco no café da manhã, que possa voltar a outros momentos. E aqui, eu já falei o irmão do irmão Marco, do irmão Marcial lá, né? Amém? Glória a Então Deus. vamos orar pelos aniversariantes do mês. Amém? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que aconteceu, Senhor, nesta noite, pelo mover do Teu Espírito neste lugar. Obrigada, Deus, de poder e glória, pela Tua palavra abençoadora, ó Senhor, que falou aos nossos corações, Senhor, que nós possamos pensar e repensar sobre isso, Senhor. Ó Deus querido, e ter uma atitude, Senhor, de nos levantarmos diante da Tua presença, como homens e mulheres que confiam em Ti, que esperam em Ti, Senhor, agindo em prol, Senhor, do reino, que nós possamos avançar no poder do Teu nome. Senhor, ó Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo louvor de Tu fluiu, Senhor, o Teu Espírito, derramando o Teu consolo, a Tua alegria no nosso meio. Obrigada, Deus, eterno, poderoso e maravilhoso. Obrigada, Senhor, pela consagração dos nossos irmãos. E neste momento queremos, Senhor, apresentar os aniversariantes do mês. Senhor, ó Deus, a Fernanda que está em viagem com a sua família. Senhor, o Paulinho, Senhor, o Marcos Siqueira, o irmão Marcial, o João Pedro, Senhor. Deus, toma nas Tuas mãos cada um. Tu conheces, Senhor, o desejo do coração dos Teus servos. Estende as Tuas mãos segundo a Tua riqueza e glória e abençoa de forma poderosa cada um deles, livrando do perigo e do mal, dando a eles saúde, dando a eles fé, dando a eles graça, dando a eles amor, dando a eles poder, Senhor, em Ti, ó Deus de amor, para que seja instrumento para a glória e para o louvor do Teu nome. Obrigada, Pai, por este momento. Nos conduz em paz para os nossos lares, nos livra, Senhor, de todo o perigo que possa ocorrer no nosso retorno, nos leve em segurança, Senhor, e dá-nos uma semana, Senhor, de bênção durante estarmos aqui à noite, Senhor. Abençoa de forma poderosa. Assim nós oramos agradecidos, Deus de amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito
estejam sobre todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Amém. Amém.